E o Ney vai começar com uma oração, né? Amém. Amém? Sempre. Glória a Deus. Então, oremos ao Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez entrar em Tua presença e Te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, reunidos, falando da palavra do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala os nossos corações esta noite. O Pai, usa os Teus servos que aqui está para levar a Tua palavra, ó Pai, como canal de bênçãos, e que não saia da gente só aquilo que venha de nós, mas aquilo que vem do Teu Espírito Santo, Senhor. Prepara os corações das pessoas que vão estar ouvindo esta palavra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e que todos eles possam ser abençoados, as pessoas que estão participando ao vivo, online aqui, e as pessoas que ainda vão assistir este vídeo. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus, e nós te agradecemos. Sim, amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Você que vai entrando ali, entrou alguém ali, Deise Pereira, paz, boa noite, Deus abençoe. Paz, boa noite. Dando uma boa noite aí, lembrando também que esse nosso canal, a Valquíria Dias está lá. Boa noite. Deus abençoe. Lembrando que esse canal é para a gente realmente discutir o assunto, né? Não só para a gente falar, não somos donos da verdade, como foi dito já em todas as outras lives, mas queremos ouvir de vocês também. Eu acredito, Ney, que esse conteúdo de hoje, ele talvez seja um pouco mais voltado para o cristão realmente. Sim. Né? Porque quem não está ainda na palavra, não está seguindo os caminhos do Senhor e tal, muitas vezes não se sente na obrigação do perdão, né? E sim de se auto-vingar, de não querer se desculpar realmente, se sentir ofendido ao ponto de não querer desculpar. Então eu acredito que o que nós vamos ler aqui seja mais para cristão, não que não sirva para todos. Sim, com certeza. Porque quando o Guilherme fala que seja para cristãos, é porque assim, nós já caminhamos, né, na palavra. Então nós temos o conhecimento da palavra e temos o maior exemplo do universo de perdão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então quando a gente fala que é mais voltado talvez assim para o público cristão, é por saber que quem é cristão conhece a história, quem é cristão conhece das Escrituras, sim. Quem é cristão vive as Escrituras, tem que viver as Escrituras, né? Então nós entendemos que os cristãos vai também passar a entender talvez um pouco melhor do que nós vamos falar hoje. E você que não faz parte, você que não é cristão, que não congrega, né, não se sinta excluído deste assunto. É muito importante que você também vai aprender, né, conosco hoje aqui, né, o que significa o perdão, o que é o perdão verdadeiro. Muitas pessoas acham que perdoar é desculpar. E o perdão é bem diferente de desculpar. Eu posso desculpar o Guilherme por algo que ele me fez, mas dentro de mim eu ainda não liberei o perdão para ele, né? Eu desculpei ele, mas todas as vezes que eu me lembro do que ele fez contra mim, aquilo me gera uma coisa, aquilo me incomoda. Então isso quer dizer que eu não liberei o perdão para ele. E sim, eu desculpei. Tem alguém ali mais que deu boa noite? A Mônica Paz, boa noite. A Suzana Santos. Lá de Salvador, glória a Deus. De Salvador. Amém, amiga da Deise. Deus abençoe, olha, Suzana, você e sua família. Não sei como está em Salvador, mas aqui... Está meio frio, tá? Misericórdia. Mas glória a Deus. Vamos ler um texto bíblico, Guilherme. E a partir daqui nós vamos conversando. Se você tiver aí algum... Pode ler. Né, pode colocar ali algum comentário, né? Fique à vontade. A palavra que eu quero deixar hoje é o versículo que eu estava lendo há pouco. Está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 14. Diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Eita. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará
as ofensas de vocês. Então, perdão é tudo. O que você leu? Mateus 6, capítulo 14. A gente não tinha combinado. Eu tô com a Bíblia aberta exatamente nesse versículo. Eu ia ler outro, mas o Espírito Santo fez com que eu abrisse aqui, porque esse é o versículo-chave de hoje. Amém. Amém, está confirmado. O perdão é uma das coisas mais libertadoras, né? Que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada em nossos pés que nos puxa para baixo, né? Porque sem o perdão nós não conseguimos evoluir, né? Sem o perdão a gente não consegue deslanchar e não tem como nós seguirmos a Deus sem que o perdão esteja dentro de nós, sem que nós não conseguimos liberar o perdão, né, para o irmão. Jesus, quando estava diante das pessoas que o crucificaram, né, qual foi a única palavra? Olha que interessante, o tema de hoje é forte, irmãos, é porque assim, ó, se nós formos olhar para a história, para a Bíblia, né, para a palavra de Deus, é interessante porque a única palavra que Jesus fala é Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? Então, o que acontece? Na nossa vida, no nosso cotidiano, é muito normal as pessoas nos ofender com coisas banais, né? Às vezes até sem querer. As pessoas, às vezes, liberam algumas palavras para a gente e que a gente leva aquilo como uma ofensa. E aquilo é como essa pedra que eu acabei de ler, que leva a gente para baixo. A gente não consegue se erguer porque a gente não consegue perdoar agora. Por uma coisa muito pequena. A pessoa nem te crucificou numa cruz, a pessoa nem colocou uma coroa de espinho na sua cabeça, a pessoa nem te açoitou, e nós não conseguimos perdoar. Nem enfiou uns pregos nas suas mãos. Né? Nem fez isso, né? E nós não conseguimos, por muitas vezes, liberar o perdão. Então, entendeu? Mas liberar o perdão, eu quero entrar num assunto um pouco mais fundo em relação ao perdão. O Ney comentou aqui a respeito do maior exemplo que nós temos, que é Jesus. Né? O que nos faz não liberar perdão? O nosso egoísmo, o nosso ego. Recentemente eu tive fazendo uma palestra para casais numa igreja e comentei a respeito da maior arma que Satanás tem nas mãos dele, que é o nosso ego, o nosso eu interior, o meu ego, o que massageia o meu eu interior. Por que eu me ofendo? Quando Jesus diz que não é contra vocês que estão fazendo e sim contra mim, né? Claro, ele está falando dos que seguem a ele e tal, mas nós temos que entender que nós não temos motivo para ficar ofendidos, porque se nós estamos ofendidos, é o nosso ego que está magoado, e o nosso ego é a base do nosso egoísmo, o trabalhar, né, do egoísta, que é terrível, todo mundo há de convir comigo, que o egoísta é terrível, né? E é o ego que alimenta tudo isso, né? Então, assim, não é fácil, porque a gente se sente magoado. E o pior, a gente se sente mais magoado com as pessoas que a gente mais tem proximidade. Exatamente. Com as pessoas que a gente mais ama. Com as pessoas que a gente está mais perto, né? Essas que a gente mais convive. Os vizinhos, os amigos, os parentes, os amigos próximos. E aí, perdoar? Guilherme tocou no assunto bem interessante, porque o perdão, né? É um mandamento. Ou a falta de perdão nos distancia das pessoas. Quem entrou ali, o Jean. Boa noite, Jean. Bem-vindo. Deus abençoe. Jean, se você não pegou no começo aí, se você quiser colocar algum comentário a respeito de perdão, uma opinião sua, você pode mandar ali que a gente vai ler aqui e vamos discutir o assunto. Hoje a gente está falando sobre perdão, né? Sobre liberar o perdão, né? E o Guilherme falou aqui a respeito da aproximação também, né? Que muitas das vezes isso acontece com as pessoas mais próximas. E o perdão, ou a falta de perdão, nos distancia das pessoas. E automaticamente essa falta de perdão vai nos distanciar também de Deus. Sempre vai. Né? Porque na oração, olha bem, olha que interessante, na oração do Pai Nosso,
que Jesus falou, não para nós copiarmos. Vai estreitar, escuta. Não para nós copiarmos, né? E repetimos, né? Não que isso não seja legal, mas a oração do Pai Nosso é um modelo, né? Edilce. Paz, Edilce. Edilce, paz, Deus abençoe. A oração que Jesus colocou era para nós ter como modelo. Não para nós copiarmos o tempo todo aquela oração, mas é uma oração bem completa e para nós ter como modelo. E uma das partes é muito interessante porque fala assim, ó, perdoai-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eita! Então, assim, eu estou pedindo perdão para Deus, mas eu estou perdoando a quem me ofendeu? Porque se eu oro lá, perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores, eu primeiro tenho que perdoar para ser perdoado. Vale ressaltar aqui que os devedores não é quem deve... Não é quem deve valores, né? Senão a pessoa fala, ninguém deve para mim, eu não devo para ninguém. Então a gente tem que entender aí essa ideia. Em Mateus, se eu não me engano, 18, se eu não estiver bem enganado, fala lá a respeito da parábola do empregado e do patrão, que vai dizer que o patrão chamou o empregado lá, o servo, para demiti-lo, e esse servo ele devia uma quantia ao patrão, mas ele não tinha como pagar, impagável, ele não tinha como pagar. Por um momento o patrão fez, não, você vai ter que vender as coisas e tal, ele implorando ao patrão, o patrão perdoou a dívida. Olha que interessante aqui, isso acontece muito com a gente. Ele perdoa essa dívida. Esse camarada, o servo, sai feliz porque ele perdoou a dívida. E aí, encontra pelo meio do caminho um conservo que devia a ele. Bem menos. Bem menos. A dele era uma conta impagável. O servo devia 100 moedas de prata, se eu não estiver aqui enganado. Então, o que acontece? Ele manda que prendam esse conservo. Ou seja, eu recebi o perdão, mas eu não libero o perdão. E o que o rei fez? Entendeu? Aí o rei, exatamente, para concluir, o rei chamou ele de volta e falou, não, então já que é assim... O que acontece? Eu tenho que primeiro, para que eu tenha perdão, para que eu tenha Deus na minha vida, eu tenho que primeiro liberar esse perdão, né? Eu não vou conseguir me aproximar de Deus se eu não consigo liberar o perdão para o meu irmão. Né? É uma coisa muito, é um assunto meio complexo, assim, um assunto que a gente tem que estar bem focado na palavra e no caminho para não tropeçar, né? Mas eu quero fazer aqui o uso das palavras do nosso pastor. Ele diz assim, que alguém que ele ouviu falar, o perdão é um veneno, que você não liberando ele, você toma esperando que o outro morra. Né? Então, se você não libera perdão, você vai ingerindo esse veneno. E ele faz mal para a gente. Não vai fazer mal para o outro. Porque muitas vezes a outra pessoa a quem nós acreditamos que tenha nos ofendido, como o Ney comentou, muitas vezes nem sequer sabe que realmente ofendeu. Ou se sabe que ofendeu, não tem dimensão do quanto ofendeu. Às vezes a pessoa ofendeu uma coisinha boba e a gente se dói demais. E fica com aquilo amargurado, fica nos remoendo, fica nos machucando de forma tal que a gente acaba adoecendo. Então, liberar o perdão, não liberar o perdão, é eu tomar um copo de veneno querendo que o outro morra. É bem isso. E isso, pouco importa se a pessoa está em Deus, não está em Deus, se a pessoa crê na palavra, não crê na palavra, se a pessoa entende quem é Jesus ou não, isso é regra para todo mundo. É verdade. Deus abençoe Marcelo Freitas. Tá com a gente. Ô, Glória, seja bem-vindo. Deus abençoe. Estamos falando hoje sobre perdão, né? Essa dádiva de Deus em nossas vidas. Difícil de lidar, né? E como você entrou por agora, se quiser colocar algum comentário ali, pode deixar ali, a gente vai ler e vamos estar discutindo a respeito do comentário. Tá? O perdão é
uma possibilidade de um verdadeiro ajuste de contas. Exato. Como que é isso? É como eu falei no início, né? O perdão é diferente da desculpa, né? Eu só vou realmente me ajustar com o Guilherme se eu perdoá-lo. Se eu chegar e liberar o perdão. E o perdão é jogar no mar do esquecimento o que aconteceu. Tem pessoas que vivem e não conseguem evoluir na vida cristã, estou falando aqui para crente, na vida cristã, por conta de não conseguir liberar o perdão. Há pessoas que vivem com uma mágoa de algo que aconteceu lá atrás, na infância muitas das vezes, e leva aquilo para si e não consegue liberar. E isso, o que acontece? Isso acaba fazendo com que fique difícil a vida com Deus, a vida dessa pessoa com Deus. Aí nós olhamos por um outro lado, como nós falamos, que é difícil lidar com o perdão, né? Às vezes a pessoa que nós precisamos liberar o perdão e que ainda não conseguimos liberar esse perdão, talvez tenha falado alguma coisa, como o Guilherme falou, talvez nem percebeu que me magoou, e eu não consigo agora mais perdoar essa pessoa. Não consigo agora seguir os passos daquele que eu falo que estou no caminho. Porque Jesus perdoou aqueles que o feriram, mas eu não consigo perdoar aquele que me ofendeu. Nem te feriu tanto carnalmente. Aí nós olhamos o que é um verdadeiro perdão. Imagina uma situação do assassino e o pai e a família da vítima, vamos dizer assim. Poxa. Isso é liberar perdão. Já aconteceu alguns casos, e até repercutiu na mídia, casos da mãe de uma vítima chegar para o assassino e abraçar ele lá dentro da delegacia, olhar no olho dele e falar: eu te perdoo. Meu Deus! Você tirou a vida do meu filho, mas eu te perdoo, chorando. E ela não esboçava assim nenhuma reação de raiva. É muito Deus. Você via Deus na vida da mulher por conta do perdão que ela estava liberando. Por quê? Ela sabia que aquele assassino tinha tirado a vida física do filho dela. Né? Mas o que ela cria? Ela cria que, se ela não liberasse o perdão para ele, agora ela estava sendo morta por dentro. É verdade. Então ela precisava fazer isso. E é isso que nós precisamos fazer quando acontece esse tipo de situações. Você vai ler algum... Que seja em níveis mais aceitáveis, tá, irmãos? Né? Que, meu Deus. É complicada a situação. Olha, tem uma passagem aqui que eu acho bem interessante, porque normalmente as pessoas que ainda não vão para a igreja falam muito a respeito de dízimos e ofertas, né? Como se a igreja fosse, assim, a tomadora do dinheiro do povo. E a gente que está na palavra, na igreja, sabe que não é verdade. Tem as suas variantes, mas a via de regra não é. Sim. Né? Mas olha o que está escrito na Bíblia sobre essas ofertas e o perdão. Em Mateus 5, diz assim, 5:23, portanto, quando apresentares a tua oferta no altar, se ali você se lembrar do teu irmão que tem alguma coisa contra você, não é você contra ele, hein? Ele contra você, deixa a tua oferta ali. Vai primeiro se reconciliar com essa pessoa e depois vem e apresente a oferta. Forte. Gente, nem a oferta, o dízimo, o dinheiro, a primícia, nem o bem material que você apresente diante do altar, que leve na igreja, Deus não aceita se você não se reconcilia com quem, não é com quem você está ofendido, é com quem você ofendeu. Entendeu? O perdão, ele é muito importante. Não é só para a nossa vida. Deus, ele fecha a mão e fica tão severo ao ponto de não aceitar a nossa oferta, porque ele quer que nós andemos em união. Então, se o Ney faz alguma coisa e eu não falo com ele e guarda essa mágoa para mim, eu estou gerando muito mais transtorno do que simplesmente não conversarmos.
Com certeza. Porque o pobre, às vezes, ele nem sabe que me ofendeu. Né? E se eu fiz isso? Eu tenho que primeiro chegar lá e me consertar com ele. Né? Então, tem muitas passagens que a gente vê o perdão é fundamental na vida de um ser humano. E de um cristão é imperativo. Né? Amém. Hoje nós tivemos um pouquinho de atraso ali no início da live, né, por conta dos problemas técnicos. Então, a gente hoje já está próximo de fechar ali o horário, que é até às 7h30. Quero deixar uma breve conclusão, né, do que foi dito aqui. Se alguém tiver algum comentário? Sim, se alguém tiver algum comentário também, pode estar deixando ali. A gente vai ler aqui e vai estar falando. Tá bom? Então, uma breve conclusão, irmãos, o perdão é a possibilidade de reaproximação. Sim. Eu só consigo me reaproximar de uma pessoa se eu realmente liberar. Não é desculpar. Não é desculpar, exatamente. É liberar o perdão. Né? São palavras totalmente, com sentidos totalmente diferentes. Total. Né? E poder também diferente. O perdão é uma coisa, desculpa é outra. Perdão também é a possibilidade de um verdadeiro ajuste de contas. Verdade. Né? Verdadeiro ajuste de contas. E a possibilidade de viver em paz com Deus e com os homens. Isso é a dádiva do perdão. Amém? Para nós vivermos com Deus, nós também devemos viver em paz com os homens, porque eu não posso seguir os passos de Jesus estando de mal do meu irmão. Difícil, né? Não tem como. Então, é mais ou menos isso aí. Hoje foi um pouquinho mais corrido que os outros dias, mas nós vamos trabalhar aqui. Por culpa nossa. Nós vamos trabalhar aqui, porque a gente está meio que se batendo aqui com as ferramentas aqui tecnológicas. Deixa eu elucidar o povo aqui. Porque assim, às vezes a gente pensa até que são coisas que o inimigo planta para ver se a gente desiste, né? Nós estávamos com outro equipamento, fazendo a transmissão teste, estava perfeito, maravilhoso, áudio maravilhoso, imagem muito boa, né? Tudo perfeito. A hora que a gente acabou a transmissão teste e fomos para a transmissão ao vivo, que é essa que nós estamos com vocês, acabou. Parou tudo. Tivemos que correr para outro equipamento. Mas glória a Deus, estamos juntos e falando de um assunto fantástico. Que bom que você participou, que bom que você tirou esse Nos perdoe. Nos perdoe pelo atraso, mas que bom que você tirou esse tempo para aprender, né, para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. O nome, eu sempre falo, o nome do canal aí no YouTube é Geral Falando da Palavra, mas falando da palavra de Deus. Que o Senhor tenha te abençoado essa noite. Nós já vamos estar encerrando. Hoje o irmão Guilherme faz oração para a gente encerrar. Então, para encerrar, eu quero pedir para os irmãos se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe na sua rede social, que a Adinael Gonçalves, grande esse Adinael aí é um homem de Deus ainda que... Ele não foi para Deus ainda? Que ele já estava em Deus, mas a gente conversa, né, Adinael? Amém! Tá em Deus de volta. É um amigo lá de Salvador também. Glória Olha a Deus. Aí, glória a Deus. Deus abençoe você sempre. Glória a Deus. Que você se reconcilie aí com o nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, compartilha para todo mundo aí esse link. Toda terça-feira, das 19 às 19h30, estamos aqui com boa imagem, ruim imagem, bom som, sem som. Estamos aqui. Estamos aqui para falar da palavra. Para falar geral da palavra. Então, vamos orar para a gente finalizar. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. E vamos postar aqui o próximo tema, qual que vai ser. A gente vai postar para todo mundo estar ciente e preparar as perguntas aí, né? Preparar os seus comentários, tá bem? Vamos orar, então. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos agradecer por tudo que nós falamos aqui, Amém, Jesus. Pelo que o Senhor ministrou no nosso coração, dos nossos YouTubers, né, das pessoas que estão nos assistindo pela rede, pelas pessoas que vão assistir esse vídeo depois. Nós pedimos, Pai, que o Senhor não tem limites de tempo, o Senhor não tem horário, o Senhor não tem calendário, o Senhor tem todo o tempo a seu favor. Então, que essa palavra seja ministrada a todo tempo também, a todas as pessoas que virem assistirem esse vídeo de hoje. Nós agradecemos essa oportunidade e pedimos ao Senhor, usa-nos
estamos Em aqui. nome de Jesus. Que todos nós possamos ter uma noite abençoada, com repouso fantástico, maravilhoso, e o Espírito Santo habitando em todas as casas, em nome de Em nome do Jesus. Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe Isso a aí, todos. gente. Geral falando da palavra de Deus. Geral falando da palavra. Amém. Amém. Abraço a todos.